Imagine um futuro, onde o som característico das moscas nunca mais ecoa nas cozinhas, nos quintais, nos hospitais. Um estudo recente revelou que, se todas as espécies de moscas desaparecessem, a taxa de transmissão de doenças infecciosas poderia cair em até 40%. Essa queda parece boa, mas o que ninguém conta é o preço ecológico que pagaremos por esse silêncio. A ideia de eliminar moscas parece um sonho de higiene, porém elas são verdadeiros engenheiros microbiológicos. Cada dia, uma única mosca pode transportar milhares de micro-organismos, de um lixo para nossa comida, mas também participa de processos ecológicos que influenciam a decomposição da matéria orgânica. Essa dualidade cria um paradoxo que poucos cientistas ousam discutir. Para entender por que a ausência total das moscas seria um desastre, precisamos primeiro conhecer o papel que elas desempenham nos ciclos de decomposição. Sem elas, o material orgânico morto permaneceria por muito mais tempo, alterando a dinâmica dos nutrientes no solo. Mas, como exatamente esses insetos influenciam a cadeia alimentar e a saúde humana? A resposta está escondida em processos que raramente vemos. Um experimento clássico, conduzido na Universidade de Cornell, mostrou que em ambientes onde as moscas foram excluídas, a velocidade de decomposição de frutas caídas diminuiu em 30%. Os pesquisadores observaram um acúmulo de matéria orgânica que favoreceu o crescimento de fungos tóxicos, gerando microambientes propícios a patógenos respiratórios. Essa evidência demonstra o impacto direto das moscas na limpeza natural dos ecossistemas. As moscas, particularmente da família Mucidae, evoluíram há mais de 100 milhões de anos, acompanhando a diversificação das plantas com flores. Elas se adaptaram a se alimentar de néctar, polpa de frutas fermentadas e, principalmente, de resíduos animais. Essa longa história evolutiva fez delas vetores de equilíbrio, capazes de transformar lixo em alimento para outros organismos, como aranhas e decompositores. O mecanismo por trás desse serviço ecológico pode ser comparado a um sistema de reciclagem doméstica. As moscas ingerem matéria em decomposição, quebram as proteínas e os carboidratos em fragmentos menores, que são excretados como fezes ricas em nitrogênio. Esses resíduos fertilizam o solo, impulsionando o crescimento de micro-organismos benéficos, semelhante ao composto que usamos em jardins urbanos. Um estudo de campo na Tanzânia monitorou o crescimento de plantas em parcelas onde moscas foram mantidas ou excluídas. As áreas com moscas apresentaram 22% mais biomassa vegetal, graças ao aporte de nitrogênio, proveniente das fezes das moscas. Essa diferença foi suficiente para melhorar a produtividade de culturas alimentares, como milho e feijão. A virada crucial surge quando analisamos a relação entre moscas e saúde humana. Apesar de serem importantes no equilíbrio dos ecossistemas, moscas também podem carregar e disseminar micro-organismos patogênicos, especialmente em ambientes com condições sanitárias inadequadas. Por isso, sua presença em hospitais e em alimentos não deve ser vista como algo benéfico, mas como um possível risco de contaminação. Para aprofundar, devemos olhar para as defesas naturais das próprias moscas. Seus organismos produzem peptídeos antimicrobianos, como defensinas, que fazem parte do sistema imunológico desses insetos. Cientistas estudam essas moléculas em laboratório, para entender como elas combatem micro-organismos, e avaliar seu potencial no desenvolvimento de novos medicamentos, inclusive contra bactérias resistentes. Mas isso não significa que as moscas higienizem os alimentos ao pousar neles. Em um laboratório da Universidade de Tóquio, cientistas criaram um recinto onde moscas foram expostas a esporos de fungos patogênicos. As moscas consumiram os esporos e, ao excretá-los, reduziram a viabilidade dos fungos em 70%. Essa evidência demonstra que as moscas funcionam como filtros biológicos, limitando a propagação de micro-organismos nocivos no ambiente. Quando as moscas desaparecem, o primeiro efeito visível é o aumento de resíduos orgânicos não degradados. Lixo alimentar se acumula nas cidades, atraindo roedores e insetos mais nocivos. Esse acúmulo eleva a incidência de doenças transmitidas por ratos, como leptospirose, e cria condições favoráveis ao surto de cólera em áreas com saneamento precário. O efeito em cadeia vai além da saúde humana.
A falta de moscas reduz a disponibilidade de alimento para predadores como sapos, libélulas e aves insetívoras. A diminuição dessas populações, por sua vez, desestabiliza o controle natural de outros insetos agrícolas, como gafanhotos, potencializando perdas de colheitas e aumentando a necessidade de pesticidas químicos. Uma filmagem aérea de uma plantação de arroz na China, capturada em 2021, mostrou áreas onde a população de moscas era naturalmente alta, apresentando folhas mais verdes e menos manchas de fungos. Em contraste, regiões onde as moscas foram erradicadas exibiam 40% mais áreas afetadas por ferrugem do arroz, um patógeno devastador. Essa imagem ilustra o impacto visual e produtivo das moscas nos agroecossistemas. Unindo todas as peças, vemos que as moscas são agentes de reciclagem, reguladores de patógenos, fertilizantes naturais e suporte alimentar para predadores. Cada função se entrelaça, formando uma rede invisível, que mantém o equilíbrio entre resíduos, micro-organismos e cadeias tróficas. Quando removemos um elo, as moscas, o nó inteiro começa a se desintegrar. O segundo ponto de virada surge ao considerar a resistência evolutiva. Sem moscas para consumir resíduos, bactérias patogênicas teriam menos competição, acelerando a evolução de cepas mais resistentes a antibióticos. Estudos da Universidade de Oxford alertam que ambientes hiperestéreis podem favorecer a seleção de micróbios superresistentes, colocando a humanidade em risco de uma nova era pós-antibiótica. Na prática, a ausência de moscas impactaria diretamente a agricultura, a saúde pública e a economia. Pequenos agricultores perderiam até 15% de produtividade, hospitais enfrentariam surtos mais frequentes, e governos teriam que investir bilhões em tratamentos alternativos e controle químico de pragas, desviando recursos de áreas críticas, como educação e infraestrutura. Olhando para o futuro, a tendência de urbanização acelerada poderia agravar ainda mais esses problemas. Se continuarmos a eliminar insetos e incômodos sem compreender seu papel, poderemos desencadear colapsos locais de ecossistemas, tornando cidades mais vulneráveis a pandemias e crises alimentares. Ainda assim, pesquisas emergentes buscam substituir o serviço das moscas por soluções biotecnológicas, embora ainda estejam nos estágios iniciais. Portanto, a resposta definitiva à pergunta inicial é clara: se as moscas sumissem, o impacto seria catastrófico para a humanidade. Elas são peças-chave na reciclagem de matéria orgânica, no controle de patógenos e na sustentação de cadeias alimentares. Eliminar esse inseto aparentemente insignificante desencadearia um efeito dominó que comprometeria a saúde, segurança alimentar e estabilidade ambiental. Essa descoberta nos lembra que a natureza raramente oferece vilões puros, até os seres mais irritantes podem ser essenciais para o equilíbrio do planeta. Reconhecer o valor das moscas nos obriga a repensar nossas práticas de controle de pragas e a adotar abordagens mais integradas, onde a preservação de insetos benéficos se torne parte da estratégia de saúde pública e agrícola. O nexo entre a presença das moscas e a nossa sobrevivência revela que até os menores seres vivos carregam um peso imenso sobre o futuro da humanidade. Ao compreender esse vínculo, podemos escolher proteger, e não erradicar, esses pequenos aliados, e claro, se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho também ajuda muito o canal a continuar produzindo esse tipo de conteúdo.